Potência mental, né, ou capacidade cognitiva, capacidade de pensar, não garante sagacidade. Certo. Essa é a frase. Perfeito. Por mais capaz que seja seu cérebro, se você não estiver de fato disposto a mudar, a tua capacidade cognitiva, em vez de te ajudar, só vai te atrapalhar. Sim, tu vai ficar num looping mental. Você vai ficar num looping mental e como você é muito, muito, muito esperto e você é capaz de antever, planejar, fazer análise crítica, reconhecer padrões, nenhuma ideia, nenhum caminho vai lhe parecer bom o suficiente. Pá, complicado isso. Então, tanto é que a gente fala, né? Nossa, mas o cara é louco, o cara não pensa, né? Como é que ele fez essa coisa que ele fez? Bom, talvez porque ele não pensa. Se ele pensasse, ele não ficava. Se ele pensasse um pouquinho mais, ele não faria, né? E é essa... Aí que vem o fator da impulsividade, essa né? armadilha aqui que lugar, ele fala. Então, quanto mais você tem capacidade ou tem potência mental, mais difícil é você mudar. Porque aí você vai confirmar os seus vieses, né? Você vai só dar ouvidos ou razão para aquelas informações que te mantêm onde você está ou te mantêm numa posição de, não sei para onde ir, e você não vai se abrir. Você não vai se abrir ao risco, você não vai se abrir, né, à oportunidade de mudança. E aí ele tem todo um livro aqui para promover essas reflexões. E aí olha só que interessante isso daqui. Um dos caminhos, né, você tem certeza que você é tão inteligente e tão bom assim? Você tem certeza que você sabe de tudo? Então é você colocar em xeque essa tua prepotência ou arrogância, né, de você achar que você é dono da verdade. Né? Então ele coloca aqui os dois ciclos, né? Um ciclo, né, que é esse ciclo da confiança excessiva, ou do camarada que ele se acha a última bolacha do pacote, que ele se orgulha do que ele é, ele se orgulha de saber, né, muito mais do que os outros, ele se orgulha de ter essa capacidade de análise crítica, etc. E aí isso só reforça as convicções atuais dele, ele fica... refém, né, dos seus próprios vieses de confirmação, ele fica querendo cada vez mais do mesmo, afinal de contas ele sabe, ele sempre soube, né? E aí ele fica só validando as opções que ele já exerce, né, a posição que ele já tem, isso alimenta o orgulho dele e assim por diante. Ele vai ficando... Quanto mais ele pensa, mais ele tem certeza de que ele está no melhor lugar onde ele poderia estar, que ninguém é capaz de dar um conselho útil para ele, que ninguém sabe da vida dele como ele sabe, e a pessoa fica presa nessa armadilha. E o antídoto para isso é a humildade, né? É você se colocar numa posição de dúvida, de abertura, né? Porque se você, né, imitar a conclusão do Sócrates lá, né? Só sei que nada sei, né? Aí você vai começar a abrir mão das suas certezas, né? Você vai ter uma posição mais humilde, você vai ser mais aberto a outras opiniões, você vai ser mais aberto a outros modelos, outras opções. Isso vai te abrir cada vez mais o interesse, você vai descobrir coisas novas e quem sabe, né, você mude. Então, uma coisa que ele fala aqui, uma dica que eu achei interessante, né? Eu até fiz isso daqui, né? Todos nós deveríamos ser capazes de elaborar uma grande lista de áreas que somos ignorantes. Que legal! Para a gente se dar conta, né, de como tem coisa que você não sabe de nada. É muita e aí ele coisa. coloca aqui, ó, a minha lista, né, de ignorâncias incluem arte, do Adam Gantz, né? Arte, mercado financeiro, moda, química, gastronomia, cantores britânicos que cantam com sotaque americano e por que é impossível fazer cócegas em si mesmo, né? Se você está aí ouvindo, tenta, né? A gente é mais aware, né? De que a gente está tentando... Tem a ver com a nossa própria percepção isso. Mas a gente sabe que a gente não consegue. Ele estava, né, sendo provocativo aqui. Mas escuta, tu não é a última bolacha do pacote. Então,
quebra, né, essa tua Tá, eu queria convicção. complementar esse raciocínio Diga. dele, Mar. Então pense A de gente novo, já né, do falou Adam sobre Grant. isso aqui, e eu Pense acho de muito novo. importante que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Nem eu sou a última bolacha do pacote, e aí eu tenho a opinião mais fantástica de tudo, e nem eu vou lá e vou me inscrever no Fã-clube de alguém para descobrir. E a gente já comentou o valor que tem o diálogo, porque, pegando de exemplo nós aqui no Arenê, Uhum. a gente está o tempo inteiro contribuindo com a forma do outro pensar. E eu acho que essa é a melhor maneira da gente construir uma ideia. É uma ideia que é colaborativa, que ela vem a partir da troca e do diálogo. Nesse sentido, eu me abro para o outro, mas desde que eu possa trocar. Vírgula. Por isso que é tão danado de ruim Esse hábito que a gente está tendo como sociedade de só comentar as coisas nas redes sociais. Porque os comentários, vias de regra, são para colocar a minha opinião lá. Eu vou lá e jogo a minha opinião. Eu não tô a fim de saber a opinião dos outros, e eu não quero saber também se eu vou ter uma réplica ou uma tréplica. De vez em quando tu vê alguns debates dentro da área de comentários. É O super pessoal comum até brinca, isso. né, que o melhor tá nos comentários. Melhor né? tá nos comentários. Ontem eu vi um post do Léo. O Léo é aquele psicólogo que fala sobre educação infantil. Eu gosto muito das postagens dele. E ele comentou num vídeo que ele fez até bem polêmico, né? Que, afinal de contas, aquela criança que os pais muitas vezes dizem que tem personalidade forte, na verdade, pode ser um baita mal educado. Uhum. Mas pra quê? Teve O um monte... reizinho, né? O reizinho. Pra quê? Teve um povo que concordou, mas tinha um dos comentários ali que me chamou a atenção, que tinha mais de 90 comentários embaixo, que foi uma pessoa que disse que ele foi agressivo, que ele não deveria dizer dessa forma, que essa fala dele estaria invalidando aqueles pais que também sofrem com isso, enfim. E eu achei interessante como, de fato, tem pouco espaço nos comentários para as pessoas receberem algo novo. Via de regra, o que as pessoas gostam e estão amando falar é dar a sua opinião sobre qualquer tema. Dentro daquela lista das coisas que eu não sei, adorei esse conselho. Não existe isso para muitas pessoas na internet. Uhum. Não, Elas opinam sobre absolutamente Sim, tudo. Aliás, elas já nasceram sabendo, né? É. E aí, o que a gente estava falando, né? Como assim um professor tem audácia de de trazer. propor um conteúdo que eu não domino, Aham. né? E isso me provoca mal-estar. Vou reclamar, né, para a coordenação. Exatamente. Cara, né? E sem falar, aí vem o politicamente correto, aí vem, né? Muito bom, Marta, todo esse- trazer isso. todo esse Adorei o fenômeno. exercício de fazer uma lista das coisas que eu não sei. Porque isso cria não uma sensação de eu não sei nada, mas olha quanta coisa eu posso aprender. Dá uma calibrada, né? Dá uma calibrada. Sabe assim, ó, só um pouquinho, né? Te calibra aí. Né? Aham. Tem a noção que você, né, tem muito, né, a aprender com os outros, né? Eu nunca vou esquecer Léo a Freiman, o nome dele, a caso o pessoal tenha frase- ficado curioso aí. a frase. Eu acho que é do Aldrin, né? Um dos 3 astronautas lá da Apollo 11, né? Que nós somos anões nos ombros de gigantes, né? Então, reconhece, né, que a vida é muito mais fácil se você de fato aprender com os outros, né? Aham. Todo esse fenômeno, né, das narrativas, né, o que é uma narrativa, bem rapidamente. Eu tenho um assunto que ele é muito complexo e eu não entendo esse assunto. Aham. Aí alguém vem e oferece uma narrativa. Não, tal coisa acontece por causa disso. E essa narrativa ela é simples o suficiente, ela é estúpida o suficiente para ela ser aceita e reproduzida por alguém sem muito conhecimento, sem muitas luzes. E aí as narrativas viralizam. Né? E quando tem uma época assim, de uma decisão difícil, por exemplo, nas eleições, né? Ou quando a gente vai falar de algum assunto polêmico, em vez da gente, peraí, deixa eu entender isso daqui, deixa eu compreender. Navega numa Não, narrativa. a gente pega a narrativa mais fácil de entender. Ah, legal, isso daqui faz sentido para mim. O importante da narrativa é que ela pega uma coisa complexa e traduz numa coisa de fácil entendimento. Não interessa se está certa. O que interessa é que é de fácil entendimento e fácil reprodução. Pronto, viralizou.
né? Pronto, então eu tenho A gente um vive link para das o meu narrativas. primeiro livro aqui, Opa, Má. então vamos lá. Uma das narrativas mais tóxicas para as emoções, que por muito tempo dominou o campo do estudo das emoções, foi: as emoções são como instintos ou impulsos que vêm de uma área irracional do ser humano e que, portanto, elas devem ser reprimidas. Assim como deve ser reprimido esse lado animal nosso. Por muitos séculos foi essa a perspectiva da nossa resposta emocional. Tá? Então, e aí, inclusive, tem algumas linhas da psicologia que ainda defendem um pouco isso daí. E aí veio quebrando essa narrativa e trazendo um pouco uma visão, aí sim, da psicologia adaptativa, da evolução, que a gente chama de psicologia evolutiva, que fala dos processos adaptativos, também um pouquinho de psicologia humanista e cognitivo-comportamental, que é a do professor Mark Brackett. Professor Mark Brackett, a gente já trouxe ele aqui outras vezes, do Instituto lá de Pesquisa de Inteligência Emocional de Yale. Ele fez esse livro chamado Permissão para Sentir. E o nome já traduz o que ele se propõe a falar, de que a gente precisa não apenas compreender o mundo emocional, mas que é com base nessa percepção e compreensão das emoções que a gente pode ter um melhor entendimento futuro do que poderá acontecer e gestão desse material emocional. Então ele fala um pouquinho do Ruler, que é o método deles de trazer isso para inclusive um ambiente escolar, né, de como é que tu trabalha a regulação emocional. E por que isso tem a ver com a estagnação? Por que a gente trouxe esse livro dentro do contexto da estagnação, né? Porque muitas vezes a gente não está conseguindo ter o primeiro passo, que é o reconhecimento das emoções envolvidas. Se tu tá com a sensação de que tu não tá avançando, quem sabe é porque você está tendo um desconforto em olhar para a tua realidade e tu pode até mesmo estar evitando esse desconforto e não fazendo nada. Então, quando a gente vai, voltando à questão das redes sociais que a gente estava falando agora há pouco, quando tu vai para aquela rolagem infinita, quando tu vai pagar o cara que tá no online, quando tu vai ficar em cima do sofá assistindo cinco episódios de uma série maratonando, talvez você esteja fugindo dos teus sentimentos, especificamente das emoções negativas em torno de olhar para a tua realidade. Então, essa parada para sentir, essa permissão para sentir, pode ser uma maneira de sair desse processo de estagnação. Sim.